Jesus esteja com você aí na sua casa, que está nos assistindo, que a presença do Senhor possa inundar a sua vida aí no seu lar, que a presença do Senhor inunde a sua vida. Você que está aqui, meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor, dizendo que Ele possa estar reinando sobre o meu ser, sobre o meu viver, sobre o meu pensar. Que nós possamos dar ao Senhor, deixar Ele reinar em tudo que há em nós, né? Então vamos estar adorando ao Senhor com alegria, né? Com todo o nosso coração. O Senhor, Ele está aqui, Ele está sobre sua vida. Se dedique em adoração ao Senhor. Dedique-se em amar a Deus.
espírito, com toda a verdade do nosso ser, em louvar o Senhor e dedicar uma vida de amor a Ele todos os dias. Quando o Senhor escolheu o rei Davi para ser rei, o Senhor, Ele olhou o quê? O coração de Davi. O coração de Saul não era mais aceito diante de Deus, mas o coração de Davi era o coração segundo o coração de Deus. E adorar ao Senhor em espírito e verdade é ter um coração onde Ele olha para dentro de nós e vê um coração que realmente ama Ele, que quer ter uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida cada dia mais de obediência, de fidelidade. E Ele procura adoradores. Ultimamente tem sido tão difícil achar pessoas que realmente querem ser adoradores verdadeiros. E Ele tem procurado pessoas assim. Ele tem olhado, esquadrinhado os corações para ver quem realmente busca Ele em espírito e em verdade. Se entregue nesse momento em adoração. Coloque o seu coração diante da presença do Senhor. Próximo
Graça e paz. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus pela sua vida, pela sua família, você que está conosco nesta noite. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para adorarmos o nosso Deus. Quero louvar também a Deus pela sua vida, você que está louvando a Deus nesta noite conosco através das redes sociais, você que tem feito da sua casa, do ambiente que você está, um lugar de adoração a Deus. Assim como cantamos, eu sei que o nosso desejo é buscarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Por isso não importa o lugar que você esteja, se o seu coração e se a sua mente estão focadas naquilo que Deus tem para a sua vida, com certeza o Espírito Santo há de continuar falando ao seu coração nesta noite. A palavra de Deus, irmãos, que quero compartilhar com os queridos, está baseada em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Abra comigo a sua Bíblia neste texto da palavra de Deus. Sem dúvida, queridos, neste tempo de crise e de luta que estamos vivendo, um dos maiores privilégios que nós temos na nossa caminhada de fé é podermos nos comunicar com o nosso Deus. Um dos grandes privilégios que o cristão tem na sua vida é o privilégio de falar com Deus na certeza de que Deus o ouve, na certeza de que este Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, tem o interesse e tem o desejo de nos abençoar. Estamos pensando com a igreja nesses últimos dias sobre o tema da oração. Na quarta-feira passada nós iniciamos uma reflexão à luz da palavra de Deus, perguntando à luz da Bíblia por que muitas pessoas não têm as suas orações respondidas. Infelizmente, semana passada nós tivemos um problema com a nossa internet, que aconteceu também em várias residências do nosso município, e nós não concluímos o final desta mensagem. Aliás, queridos, por mais pelo menos 2 quartas-feiras nós vamos estar falando sobre esse tema da oração e pensando à luz da Bíblia, porque muitas orações que são feitas não são respondidas. É claro, queridos, que algumas orações elas não são respondidas porque não é a vontade de Deus responder do nosso jeito e responder na nossa hora. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Então muitas orações não são respondidas porque Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe o tempo oportuno, o tempo necessário de derramar uma bênção específica sobre as nossas vidas. Mas o fato é que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos também outros motivos que fazem com que as nossas orações sejam impedidas para com Deus. E semana passada nós começamos a definir o que é oração. E se nós olharmos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, meus irmãos, versículo 17, nós veremos que a oração ela é um mandamento de Deus. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está dizendo neste versículo que nós devemos orar sem cessar. A oração deve ser um hábito constante na vida do cristão.
Em outras palavras, nós não devemos orar apenas quando a tribulação chega diante de nós. Não devemos orar apenas quando a enfermidade, o problema, se levanta como crise, como adversário ao nosso derredor. Porque a oração, queridos, ela não é simplesmente um ato de pedir algo a Deus, mas a oração, ela se manifesta como um instrumento para nos dialogarmos com Deus. Através da oração, você pode adorar a Deus. Através da oração, queridos, reconhecemos quem Deus é, o que Deus faz, a sua natureza. A oração pode ser também um instrumento para nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados a Deus. Aliás, olhando para a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A oração, queridos, também é um instrumento para recebermos direção de Deus sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final é caminho de morte. E quando nós oramos, nós estamos pedindo a confirmação de Deus se os caminhos que nós escolhemos para as nossas vidas de fato estão de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus em Romanos 12, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oramos, portanto, meus irmãos, para saber o que Deus quer das nossas vidas. Se Ele quer que de fato façamos tais escolhas, se Ele quer de fato que caminhemos em tais direções. A oração, em outras palavras, é a bússola do crente. É quando Deus confirma no nosso coração se o nosso desejo e se a nossa intenção para qualquer área da nossa vida de fato corresponde com a sua vontade. A oração também, queridos, é um instrumento de relacionamento com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos demonstrando que nós queremos relacionamento com este Deus. A oração não é apenas um monólogo, mas um diálogo. Quando nós falamos com Deus, Ele também responde às nossas orações pelo seu Espírito. E Ele também fala aos nossos corações de uma maneira que cada um de nós, de acordo com a sua espiritualidade e de acordo com a sua maturidade, possa compreender. A oração, portanto, queridos, é um instrumento importantíssimo na vida do crente. E nós vimos na semana passada pelo menos três sentimentos, queridos, que impedem as nossas orações de chegarem até Deus. Eu quero hoje à noite recordar com os irmãos estes sentimentos e depois pensar também sobre algumas atitudes que impedem as nossas orações de serem respondidas. Primeiro sentimento, a preocupação excessiva, o sentimento de ansiedade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma das coisas que mais impede uma pessoa de falar com Deus é a ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, ela entra no nosso coração e ela toma conta do nosso ser interior de tal forma que ela nos impede de falar com Deus.
Porque a ansiedade não é outra coisa senão valorizarmos demais o problema. E quando nós valorizamos demais uma situação adversa nas nossas vidas, parece que Deus fica pequeno. Parece que o problema, quando ele é aumentado na nossa cabeça, ele ocupa o lugar da nossa fé. Por isso, queridos, que ansiedade, preocupação excessiva, não combina com fé. Veja bem, é natural nós nos preocuparmos com alguma situação, com algum problema nas nossas vidas. O que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, é que nós não podemos andar ansiosos. Ou seja, a preocupação, ela não deve residir, ela não deve fazer morada no seu coração. Uma pessoa que anda ansiosa, uma pessoa que anda preocupada, ela acorda de manhã e deita à noite com um sentimento de ansiedade dentro de si. O significado etimológico da palavra ansiedade no grego traz a ideia de um estrangulamento. Quando você está ansioso, é como se você estivesse sendo asfixiado, o ar falta, a respiração se torna ofegante. E por vezes, queridos, nós esquecemos de nos debruçar na presença de Deus. Outra coisa, falamos também sobre o sentimento da dúvida. A dúvida, queridos, é um outro sentimento que impede que as nossas orações sejam respondidas pelo nosso Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, a Bíblia diz assim: peça-a, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, a dúvida é como uma cadeira de balanço. Você vai para frente e você vai para trás, mas não sai do lugar. A Bíblia está dizendo que alguém que fala com Deus com esse sentimento de dúvida: será que Deus pode me abençoar? Será que Deus tem poder para mudar a minha situação? Será que Deus pode de fato me socorrer? Esse sentimento de dúvida, essa falta de fé, a Bíblia diz, nos impede de sermos ouvidos pelo nosso Deus. Por isso que Tiago, no versículo 6 e 8, ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Cuidado, querido. A preocupação excessiva, a ansiedade e a dúvida são sentimentos que atrapalham, que bloqueiam, que impedem as nossas orações de serem ouvidas pelo nosso Deus. Em terceiro lugar, falamos também sobre um outro sentimento chamado egoísmo. O egoísmo, ele nasce de um individualismo, um desejo de satisfação pessoal. O egoísmo acontece, queridos, quando nós oramos ou quando nós pedimos algo a Deus, pensando somente nos nossos interesses. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Queridos, este sentimento é muito sutil, porque o egoísmo nem sempre vai ser transmitido nas expressões verbais da nossa oração. Nem sempre o conteúdo da nossa oração ele vai transparecer uma espécie de individualismo, de um desejo de querermos ter a bênção somente para nós. Aliás, há pessoas que pensam que podem impressionar a Deus, pessoas que pedem uma bênção para Deus e ainda fazem uma justificativa de que aquela bênção é para abençoar, é para socorrer outras pessoas. Quantas pessoas não oram assim? Ah, se o Senhor aumentar o meu salário, eu serei um contribuinte fiel.
Se o Senhor me der um automóvel, eu vou dedicar esse automóvel para a obra de Deus. E muitas vezes nós ficamos impressionados com essas orações. Mas Deus não, queridos. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe quando nós estamos como verdadeiros arquitetos, montando uma cena para tentar comover o coração de Deus e forçar a Deus a nos dar algo. Que no fundo nós queremos satisfazer apenas os nossos interesses. E usamos como um álibi, usamos como uma aparência de solidariedade, de amor ao próximo, a mentira de que aquela bênção é para compartilhar com outras pessoas. Quantas pessoas, queridos, não têm as suas orações respondidas porque estão orando assim, pedindo algo a Deus para satisfazer apenas os seus interesses. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. Deus, Ele vê o nosso coração. Mais do que a expressão verbal que sai da nossa boca quando nós estamos orando, queridos, Deus vê o interior da nossa alma. Por isso que Jesus, Ele diz, falando sobre o tema da oração, que nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, fechar a porta do nosso quarto, e o nosso Pai que vê em secreto nos recompensaria. Deus vê o nosso interior. Sabe, queridos, é muito importante pensarmos sobre isso. Não apenas as palavras que pronunciamos a Deus, não apenas o que colocamos diante do altar de Deus como pedido, como uma súplica, mas preocuparmos também com as nossas intenções. Preocuparmos também com os nossos sentimentos. Porque a Bíblia diz que o sentimento de ansiedade, de dúvida, de egoísmo, ele pode impedir a nossa oração de ser ouvida diante de Deus. Hoje à noite eu quero compartilhar também sobre algumas atitudes, alguns comportamentos que impedem as nossas orações de serem ouvidas pelo nosso Deus. E antes de dar continuidade, queridos, nestes pontos, eu quero começar afirmando algo muito importante quando falamos sobre o quesito coração. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que algo essencial na nossa oração, que pode fazer toda a diferença na nossa maneira de orar, é a imagem que nós possuímos de Deus. Muitas vezes, queridos, o que mais nos faz orar de forma equivocada é a imagem que nós possuímos do nosso Deus. E a Bíblia diz que a imagem correta de Deus deve ser aquela que vem das Escrituras. E muitas pessoas, por não conhecerem as Escrituras, por não saberem quem Deus é e como Deus age, estão fazendo orações de formas erradas. Orações que contrariam o caráter de Deus, orações que são feitas ao nome de Deus, mas com Deus que é uma caricatura, um Deus que não corresponde com a realidade da Bíblia Sagrada. Isso me faz lembrar uma música de uma cantora muito famosa na história do nosso país, e ela se dirigia a Deus o chamando de cara nesta canção. E numa das frases da música ela dizia: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Uma compreensão de Deus equivocada. Primeiro, que diz respeito ao termo chamar Deus de cara. E segundo, pensando que Deus é obrigado a satisfazer todos os meus desejos, todos os meus caprichos. Ou seja, Deus, na compreensão desta pessoa e de quem pensa como ela, está obrigado a me favorecer e a me servir em tudo aquilo que eu desejo. Quantas pessoas, queridos, têm esta imagem equivocada de Deus? Estão orando a um Deus que não corresponde com as Escrituras, se direcionam a esse Deus sem reverência, sem entender quem Ele é e como Ele age.
Isso me faz lembrar também a história verídica que contemplei através de um canal de televisão, quando um pastor da mídia, alguns anos atrás, no meio do culto, foi acometido de uma pessoa que entra dentro da igreja empunhando uma faca. E esta pessoa entra com um linguajar agressivo em relação a esse pastor. E esse pastor imediatamente pede que os obreiros pudessem segurar aquela pessoa, e do púlpito daquela igreja, ao vivo, aquele pastor, ele joga como se uma maldição sobre a vida daquela pessoa. Ele disse: de fato, eu sou um homem de Deus, você nunca mais vai andar. Ou seja, um pastor, um homem de Deus, que faz uma oração, que faz uma declaração contrariando o próprio caráter de Deus visto nas Escrituras. Porque o Deus da Bíblia não é este Deus vingador. O Deus da Bíblia, queridos, não é este Deus que está pronto a castigar as pessoas porque simplesmente elas blasfemaram contra um obreiro ou contra um líder religioso. Aliás, fizeram isso com Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, e antes disso cuspiram no nosso mestre, o chicotearam, zombaram dele. E a Bíblia diz que no alto da cruz, ao olhar aquelas pessoas, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, queridos, a imagem de Deus, ela é imprescindível para que você tenha um sucesso na sua oração. E a imagem correta de Deus não é aquela que vem do senso comum, das músicas elaboradas pela nossa cultura gospel, mas a imagem correta de Deus é aquela que vem das Escrituras Sagradas. Para ser mais claro, mais objetivo, a imagem correta de Deus, queridos, é aquela que corresponde com a imagem de Jesus. Por isso que em Hebreus, capítulo 1, abra comigo a sua Bíblia, neste texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz, do versículo 1 em diante: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A Bíblia diz, queridos, neste texto da palavra de Deus, que havendo Deus outrora, no passado, falado de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, pelos seus ungidos, nesses últimos dias Ele nos falou por Jesus, aquele que é o resplendor da sua glória, aquele que é a expressão exata do seu ser. O que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, é que se nós queremos saber quem Deus é, precisamos olhar para a face de Jesus. Nenhuma imagem de Deus que contraria a imagem de Jesus, ela pode corresponder com Deus da Bíblia. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus trata os pecadores? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus trata as mulheres, os religiosos, os marginalizados? Você quer saber como Deus trata as crianças? Você quer saber como Deus trata aqueles que se dizem conhecer o seu nome, conhecer a sua palavra, mas agem com legalismo religioso, com intolerância em relação ao próximo? Olhe para a palavra de Deus. Por isso, queridos, uma dica, uma instrução que deixo a você. Você quer conhecer a Deus? Leia os Evangelhos. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João e contemple quem foi Jesus. E deixe, querido, que a imagem de Deus através de Jesus possa ser transmitida a você. Só assim, queridos, teremos uma imagem correta de Deus.
Só assim não estaremos orando diante de um ídolo, porque não importa se nós estamos orando no nome de Jesus, não importa se nós estamos pronunciando o nome de Deus, o que importa é se a imagem que nós temos de Deus corresponde com o Deus da Bíblia. Por isso é tão importante o conhecimento das Escrituras. Por isso, meus irmãos, é tão importante o conhecimento dos Evangelhos, para que a nossa compreensão sobre Deus não seja uma compreensão distorcida. O texto que lemos na semana passada, Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. E no final do versículo 16, Tiago diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Sabe, queridos, uma das coisas mais importantes da Bíblia Sagrada é sabermos que a oração que tem poder não é apenas a oração dos líderes, não é apenas a oração dos pastores. A oração que tem poder, de acordo com a Bíblia Sagrada, é a oração do justo. E quem é justo? Vale perguntar. Justo, segundo as Escrituras, queridos, não é aquele que não erra. Justo não é aquele que não peca. Justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Justo é aquele que nasceu de novo. Justo é aquele que se arrependeu dos seus pecados, e quando peca, se arrepende, e quando peca, não sente prazer, e quando peca, não insiste no erro. Justo, queridos, são todos aqueles que reconheceram que nasceram debaixo da maldição do pecado e precisam de Jesus Cristo e do sacrifício dele para serem salvos. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você é um justo. E a Bíblia está dizendo que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Quantas pessoas, queridos, não oram porque não creem nesta verdade? Quantas pessoas estão procurando profetas, homens de Deus, ao invés de desenvolverem uma vida de intimidade com Deus? Não estou dizendo que nós não devemos orar com outras pessoas, não estou dizendo que não devemos compartilhar os nossos pedidos com outros irmãos, mas quantas pessoas, queridos, não desenvolveram uma vida de oração e vivem como se de muleta, escorados na espiritualidade de alguém? Deus quer que você desenvolva uma vida de oração. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer que você tome conhecimento dos princípios básicos para que a sua oração tenha eficácia diante de Deus. E por isso eu quero continuar pensando com os irmãos sobre mais uma atitude que impede as nossas orações de serem respondidas: falta de obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 9: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Se alguém recusa em ouvir, em praticar a palavra de Deus, as suas orações não podem ser respondidas por Deus. Por isso que Jesus, em João capítulo 14, versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Queridos, a obediência à palavra de Deus, ela é imprescindível para o sucesso da vida de oração. Quantas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem obedecer a Deus? Quantas pessoas querem o socorro, as dádivas de Deus,
mas não querem caminhar nos trilhos da sua palavra. Grave isso com você, querido. A bênção, ela sempre vem depois da obediência. A obediência à palavra de Deus, ela precede a bênção. Aliás, quando nós somos obedientes às Escrituras Sagradas, nós estamos evitando muitos males das nossas vidas. Quantas vezes, queridos, nós sofremos, e quantas vezes nós criamos problema para a nossa vida, para a nossa casa, porque não estamos seguindo à risca a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a falta de obediência a esta palavra, ela pode impedir as nossas orações de chegarem até Deus. Por isso que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1, que o nosso Deus não está com seus ouvidos tapados e com seus braços encolhidos a ponto que Ele não possa nos abençoar. Mas o profeta diz: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quantas pessoas, queridos, estão orando e os céus está cerrado, porque essas pessoas não estão cumprindo com a palavra de Deus. Eu pergunto para você nesta noite: será que as suas orações têm sido orientadas por esses princípios da palavra de Deus? Será que alguns desses sentimentos, como a ansiedade, como a dúvida, como o egoísmo, não têm impedido a sua oração de ser ouvida? Será, querido, que a atitude de omissão em relação à obediência da palavra de Deus não tem impedido você de receber de Deus as suas bênçãos? Será que a nossa falta de obediência à palavra de Deus não tem gerado grandes tragédias, grandes males para a nossa vida? Eu quero que você pense nisso nesta noite, porque eu sei que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E nós vamos, queridos, ao longo deste mês, nas quartas-feiras, falarmos um pouco mais sobre a oração e a importância da oração na vida do crente. Nós vamos, neste exercício de reflexão bíblica, de olharmos para a palavra de Deus, aprendermos princípios preciosos que podem nos ajudar a ter uma vida de oração eficiente. Meu desejo e a minha oração diante de Deus é que você possa sair daqui desta noite desejoso a corrigir algumas áreas da sua vida. Você que nos ouve pelas redes sociais, se algo tem impedido a sua oração de ser ouvida diante de Deus, se arrependa nesta noite. Abra o seu coração, querido. Não permita que este sentimento, que essas atitudes continue roubando de você o privilégio de orar, o privilégio de receber de Deus, de desfrutar das suas bênçãos. Que você possa, em nome de Jesus, ainda nesta noite, abrir o seu coração ao seu Deus com o desejo de construir um relacionamento verdadeiro e intenso para com Ele. Por isso nós vamos terminar este culto fazendo desta canção a nossa oração. Esta canção que diz que o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele é um Deus que não desiste de nós, mesmo quando muitas vezes nós não estamos orando como convém. Este é um Deus que nos orienta, um Deus que nos ensina, um Deus que nos convida a olharmos para a sua palavra, para termos um relacionamento eficiente para com Ele. Se coloque de pé, querido. Eu quero convidar você a colocar também diante de Deus o seu pedido, a sua súplica nesta noite. Se há algo na sua vida que tem roubado a sua paz, que tinha tirado a sua alegria, eu quero convidar você a abrir o seu coração e nós vamos juntos orar, clamar ao nosso Deus nesta noite.
Feche teus olhos, querido. Coloque sua vida diante de Deus. Esse Deus que te ama, esse Deus que te escolheu, esse Deus que não desiste de nós, e esse Deus que nos convidou, que nos chamou para desenvolvermos uma vida de relacionamento para com Ele. Obrigado, Pai, porque a oração é um instrumento que o Senhor deixou a cada um de nós, um instrumento onde nós podemos nos relacionar com o Senhor, podemos, Pai, falar contigo na certeza de que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, o Senhor é aquele que recebe as nossas súplicas, e muito mais, Pai, o Senhor é aquele que entende até mesmo o nosso silêncio, o Senhor entende as nossas lágrimas. O Senhor é aquele Pai que tem toda a capacidade de discernir os nossos dramas, porque Tu és Deus, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe, ó Pai, entender a angústia do nosso coração, o Senhor entende os nossos medos, o Senhor entende os nossos traumas, o Senhor conhece as nossas limitações, e mesmo assim, Pai, o Senhor é aquele que não desiste de nós. A Tua palavra revela que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia o Senhor é aquele que jamais se esqueceria das nossas vidas. E nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos por este amor sobre nós, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é o único digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Pai, estende a Tua mão de graça sobre nós, abençoa cada vida, cada família que está aqui representada. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque queremos uma vida de relacionamento com o Senhor, queremos uma vida de intimidade contigo, queremos uma vida, Pai, de um relacionamento intenso com o Teu Espírito. Por isso, ó Deus, toque em cada coração, derrama, ó Deus, da Tua
vida sobre cada família que está neste lugar. Abençoa, ó Deus, os nossos irmãos que estão em suas casas, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, mas estão conosco, conectados pelo mesmo Espírito através das redes sociais. Deus, ensina-nos a como ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ensina-nos a orarmos como convém. Que a Tua palavra, ó Deus, venha de encontro às nossas vidas, para que possamos construir uma vida de intimidade bíblica de acordo com a Tua palavra. Deus, nós abrimos o nosso coração e colocamos diante do Teu altar tudo aquilo que tem nos trago ansiedade, preocupação. Entregamos, Pai, o nosso futuro nas Tuas mãos. Entregamos, Pai, a nossa cidade. Entregamos, ó Deus, o nosso Brasil. E clamamos pelas vidas que estão nos hospitais, por aqueles, ó Deus, que estão tendo que lidar com o diagnóstico triste da enfermidade do Covid-19. Abençoa, Pai, essas famílias. Abençoa, ó Deus, esses lares. Livra-nos, Pai, de toda a contaminação. Derrama, Pai, sobre nós um espírito de fé, mas também um espírito de prudência, para que possamos continuar nos cuidando e evitando, Pai, que este mal chegue até cada um de nós. Que haja um espírito de cooperação da sociedade, que haja um espírito de unidade por parte dos governantes. Deus, sara a nossa terra, sara, Deus, a nossa nação, e que esse tempo de pandemia seja um instrumento para melhorar as nossas vidas, para nos fazer valorizar aquilo que o Senhor valoriza, e descartar das nossas vidas aquilo que é condenável pela Tua palavra. Deus, que possamos sair como pessoas melhores depois desta crise, que diante desta crise, ó Deus, nós possamos aproveitar todas as oportunidades de valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza e de nos colocarmos inteiramente a serviço do Senhor. Usa, Pai, a Tua igreja como instrumento de bênção nas Tuas mãos. Usa, Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas como mensageiros da esperança. Que possamos, Pai, anunciar o Teu Evangelho e que possamos levar esta palavra de conforto a todos aqueles que estão aflitos diante de nós. Usa, Pai, a Tua igreja, fortalece o Teu povo, para que possamos juntos, unidos, em um só propósito, atravessarmos essa situação. Deus, recebe o nosso louvor nesta noite, e que a Tua palavra, Pai, seja uma boa semente em cada coração. Que assim o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão aqui e todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. Que o Senhor continue guardando e sustentando a vida e a família de cada um desses Teus filhos. Dá a cada um, ó Deus, o restante de semana abençoado pelo Senhor. É o que nós te pedimos, gratos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. E assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite.